no Brasil, historicamente, dado o processo de formação da sociedade colonial para uma sociedade capitalista, a mulher estava num lugar subalterno na sociedade colonial e se mantém num lugar subalterno na sociedade capitalista. Uhum. Mas o capitalismo ele precisa de trabalhadores para funcionar. Só que os trabalhadores não nascem em árvore, né? Deus não tá mais lá no Jardim do Éden criando gente. O comunismo precisa de trabalhadores também. Então, também, mas a lógica é diferente. O capitalismo precisa de trabalhadores. Como é que se cria os trabalhadores? Você tem os filhos, alguém precisa cuidar dos filhos, criar, vestir, educar, alimentar, dar vacina, fazer não sei o que, para garantir a reprodução biológica e social dessa força de trabalho. Uhum. Quem é que faz essa função? Ela poderia ser coletiva. O cuidado das crianças poderia ser uma função de toda a sociedade coletivizada. No capitalismo, essa função é privatizada para a família. Só que na família existe uma divisão sexual do trabalho em que a dinâmica patriarcal coloca que é obrigação única ou principalmente da mulher as tarefas domésticas e o cuidado com as crianças. É verdade, não dá pra dizer que não é verdade, não dá pra dizer que não é assim que funciona, mas não tem também um contexto até humano de como a gente faz as coisas desde sempre. E assim, eu não tô dizendo que não existe patriarcado, não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que é natural, ou me parece, posso estar falando uma puta burrice, mas se olha pra natureza de uma forma geral, é com as mães que as crianças se criam, não é? Tá. E assim, quando a gente tava nas cavernas, supõe-se que era assim. Tá, eu poderia responder isso de duas formas. Poderia citar uma porrada de exemplos históricos em que não era assim, que a sociedade era matriarcal, que as mulheres lideravam, inclusive tinham funções de chefiamento político e de guerra. Mas vamos dar um exemplo mais simples. Veja, eu tenho 2 sobrinhos, Tá. né? Eu não tenho sobrinhas, né? Ainda. Mas, olhando na criação dos meus sobrinhos, um sobrinho meu tem 5 anos. Ele não aprendeu ainda a lavar os pratos. Não, eu não nego, não tô... Não, mas repare como é que isso vai sendo criado. O processo de cuidado, não imagine só cuidado como amamentar, não. Há uma economia do cuidado que garante a reprodução social. Desde que a gente é criança, meu sobrinho de 5 anos não sabe lavar os pratos. Se fosse uma sobrinha, eu garanto a você que ela saberia lavar os pratos. Eu garanto a você que ela já saberia varrer a casa. Uhum. Eu garanto a você que ela, se pá, já começaria a saber a lavar roupa, né? Ela ia ser, desde pequena, treinada para fazer os trabalhos da reprodução social, que é um trabalho não pago, né? Porque a reprodução acaba sendo privatizada. Então, por exemplo, o capitalismo, ele explora a mulher no ambiente de produção da fábrica, da empresa, e a mulher, numa estrutura patriarcal machista, tem um papel a mais como garantidora da reprodução social, um trabalho não pago. Então você tem uma exploração fora de casa e uma exploração de um trabalho que deveria ser socializado, mas é privatizado, não pago e não reconhecido enquanto trabalho. Porque o que mais tem é dizer assim... Não, eu não trabalho fora não, eu fico só em casa. Só que quem tá em casa trabalha mais do que tá... Sim. Enfim. Então, isso é um exemplo, por exemplo, de uma opressão. Há uma dinâmica, inclusive, vamos lá, historicamente muito recente, na sociedade brasileira, a normalização da mulher trabalhar fora, né? Sim. Se a gente pega o Brasil como um todo, não só os grandes centros urbanos, a gente tá falando coisa de 20, 40 anos, né? Porque se a gente for para várias regiões do Brasil 40 anos atrás, a ideia da mulher trabalhar fora, da mulher não... Sabe? Isso não era normal, socialmente aceito. Uhum. Isso está diretamente ligado à exploração da classe trabalhadora. Veja, No comunismo ia ser diferente? claro, a gente ia socializar o trabalho doméstico. Mas aí tem que mudar... Porra, é porque eu trabalho pra se tornar... Pra que haja uma revolução brasileira, como você tá dizendo... É um trabalho de transformação da mentalidade muito profundo. Justamente. A revolução é uma transformação econômica, social, subjetiva, simbólica, cultural. Que nós não vamos ver enquanto a gente nesse tempo de vai vida. ver, por que não vai ver? Tu vai morrer amanhã?
Olha, cara, porque assim, olha, do ponto de vista... Eu acho que ia precisar de uma catástrofe no... Não. Precisa da gente ganhar cada vez mais força e organização na classe trabalhadora. Mas assim, tu tem 40 anos, né? Uhum. Tu quando tinha 20 anos, tu imaginava que a gente ia ter um imbecil com o Bolsonaro presidente? Não. A história é feita de imprevistos. O que hoje... Veja, a gente cresceu vendo a polarização PT e PSDB. Uhum. A gente achou que seria pra sempre petistas e tucano ali disputando. A história tem imprevistos. Quem é o vice-presidente da República hoje? É, um tucano, né? Eles estão nem disputando mais, estão juntos, agarrados. Doutor Geraldo, eu tenho a saudade da época que o povo chamava Geraldo Alckmin de fascista. Eu acho que é mais adequado, mas tudo bem. A história tem imprevistos, tem contingentes. É claro que hoje a maioria da população brasileira não tem acesso a um debate marxista. Não está em organizações revolucionárias. Mas ninguém garante que não estará daqui a 5 anos. Inclusive, há 10 anos atrás... 10 anos não é muito, porque a internet era pouco socializada no Brasil. Mas há 5 anos atrás, era quase impossível alguém falar assim, pô, vai ter um comunista que vai ter mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, vai rodar o Brasil, vai dar entrevista por todo canto, porque o comunismo vai voltar a ser popular para setores da classe trabalhadora brasileira. Há 5 anos atrás, se alguém falasse que eu existiria, tu ia dizer assim, não, pô, comunismo, esse negócio saiu de moda, pô, ninguém fala disso mais não. Pô, pior que no meu caso, não tô dizendo que o que você tá falando é impossível, mas sinceramente, eu acho que se me falasse que qualquer político teria seguidor pra caralho, que pra mim é uma das coisas mais incríveis do momento que a gente tá vivendo, é político ter fã, sabe? Político ter fã, pra mim é meio... E aí eu tô falando de Bolsonaro, de Lula, na verdade eu tô falando de bolsonarismo e lulismo, petismo, né? Ter um político que tem fãs, eu acho uma pira, assim, um pouco complexa, porque a gente gera uma situação que a gente vai ter os caras defendendo cegamente qualquer coisa que os caras estão dizendo o tempo inteiro, né? Mas quem tá difundindo ideias, eu, sei lá, não sabia que era... pelo menos, eu imaginava que era até benéfico. Porque, assim, eu acho que é produtivo que a gente tenha um comunista com voz, que as pessoas entendam ou que ouçam, ou que tenham a oportunidade de ouvir. E, assim, eu também, assim como eu também acho que é produtivo que a gente tenha um neoliberal com voz, que as pessoas escutem, porque, no fim, eu espero que, sei lá, a gente faça a nossa própria cabeça. Mas aí, ô Igor, mas me tirou uma dúvida. Por exemplo, tu votaria num comunista pra presidente na próxima eleição? Puta, cara, eu vou te falar que o meu jeito de fazer política... porque eu não voto desde 2012. Vamos imaginar um cenário hipotético que você vai votar. Tá. Quem é o outro cara? Não, vamos... Primeiro turno. Estamos aqui conversando sobre o primeiro turno. Tu votaria no comunista, se não, por quê? Eu tenho um problema Ó, eu não sinto que a galera... Como eu tenho oportunidade de conversar com uma porrada de gente, eu não sinto firmeza em quase nenhum deles. Tá. Eu vou chegar em 99%, porque eu sei que o trabalho Pra isso a gente precisaria... Pra eu responder isso, votaria num comunista ou votaria num neoliberal... Pronto, fosse eu... Jones Manuel. Eu acho que a gente precisa, pra eu responder isso com assertividade, eu acho que a gente precisaria de uma reforma política primeiro. Por quê? Porque eu acho que boa parte do processo democrático, como acontece no Brasil, ele tem muito mais a ver com concurso de Miss do que com propostas pra valer. Tem uma cor. Tá? Então, eu não confio que você... ou qualquer outro, não tá aí me contando umas coisas mais lindas do planeta Terra pra ganhar o voto, e no fim você vai ser o mesmo arrombado. Tá. Não confio. A menos que a gente tenha uma mudança na forma como a coisa acontece no Brasil, em que a gente tenha, por exemplo, algum tipo de punição ou algum tipo de, sei lá, etapas
que acontecem durante o mandato pra rolar um callback ou qualquer coisa assim. O Brasil não tem recall eleitoral, recall. Vários países têm. A menos que a gente tenha uma coisa como essa pra garantir que o que o cara tá falando ali ele fará, eu não tenho segurança pra acreditar em você ou em qualquer outro candidato, cara. Eu entendo, mas vamos... Mas como convicção, difícil, eu acho que dificilmente eu votaria numa parada tão extrema como comunismo. Mas por que tu acha que é extremo? Porque você acabou de dizer que você é da esquerda radical. Isso pra mim é... Mas por que isso é ruim? Porque eu... Virou a entrevista de volta, eu tô entrevistando ele aqui. Eu te falei antes da gente começar que não era uma entrevista. E eu queria mesmo que você fizesse isso. Porque eu acredito que o ser humano, ele é muito complexo, cara. Eu também. E a gente deveria analisar cada questão de forma individual. E eu acho que um dos principais problemas que a gente tem como sociedade é se encaixar mesmo dentro de uma caixa. Por exemplo, se você é bolsonarista, você é obrigado a aceitar toda a pauta e você... Mesmo que você pense diferente, você se força a pensar de uma forma só pra caber dentro daquela caixa ali. E eu acho que eu analiso, eu tenho o costume de analisar, bom, de novo, como eu tenho oportunidade de conversar com um monte de gente aqui, eu tenho a oportunidade também de ver vários pontos de vista sobre sobre os mesmos assuntos. Então você tá falando de economia de um ponto de vista que, sei lá, vários outros caras aqui passaram falando de outro ponto de vista. Então, pra mim é sempre muito multifacetado pra valer em todos os aspectos. Então, pra mim, cara, eu acho que uma unidade, primeiro, eu acho que ela é impossível, especialmente num país com 215, 20 milhões de habitantes. Acho muito difícil que a gente consiga ter uma galera assim pra valer que vá todo mundo na mesma direção. Acho muito difícil. E eu gosto da ideia de um troço que faça concessões. Eu gosto da ideia de sei lá, se a gente tá falando de um comunismo que vai todo mundo vai seguir essa linha aí pronto e a gente meio que não pode... e aqui eu tô pensando numa parada hipotética, talvez eu esteja até enganado, mas a gente não pode pisar fora da linha, pra mim é tão ruim quanto uma ditadura militar, empresarial, como tu chamou, uma ditadura de direita, sabe? Então, assim, pra mim, não tô dizendo que a gente iria por um caminho de ditadura aqui, mas provavelmente sim, mas eu acho que os extremos, eles não são muito mais... Eu gosto da ideia de a gente fazer, de uma alternância, eu gosto disso, sabe? Mas vamos lá, então, necessariamente tem que ser contra o capitalismo, de acordo com essa tua ideia. Por quê? Porque... O sistema capitalista, ele não trabalha com a lógica de fazer concessões e ele não trabalha com a lógica de permitir diversos caminhos. Tá. Exemplo concreto, a gente começou essa conversa aqui falando da Meta, que excluiu minhas redes sociais sem me dar possibilidade nenhuma. Meta que até outro dia ela era extremamente progressista. É que mudou o dinheiro. Não. A Meta, ela era social-liberal. Ela tinha um discurso de defesa de direitos humanos e não sei o quê. Isso é a mesma coisa que progressista? Não, é um progressista, mas não é de esquerda. Vamos lá. Tá. Porque, assim, pra ser de esquerda, tem que tocar na economia política, né? Ela tinha uma retórica progressista. Mas veja... Pra começar, cara, assim, eu te sigo lá no Instagram e eu não sei que merda que tu fez, mas eu via que era, sei lá, tu postava muita foto no avião, tô indo pra não sei, tô indo pra tal lugar, acabei de participar de não sei o que, fui não sei aonde, tudo mais. Não me parecia nada assim que, sei lá, precisasse ser banido ou, sei lá, desligado. O que aconteceu, cara? Então, bicho, oficialmente a Meta não deu nenhuma explicação, né? Tem quase 8 horas da noite, e aí eu tava conversando com minha esposa, e aí o celular começou a tocar desesperadamente, né? E aí hoje em dia quase ninguém liga, né? E quando várias pessoas começam a te ligar, ou alguém morreu, ou você ganhou na Mega Sena, ou aconteceu alguma coisa muito estrambólica. E aí foi a galera me ligando e avisando que meu Instagram tinha caído. E aí Maxwell, que trabalha comigo, né, que me ajuda no gerenciamento das minhas redes, ele tava na pelada, véi, que maldade, tava na pelada, e aí foi, o teu Instagram caiu, o Facebook caiu, tentei entrar, não consegui. E aí o que a gente tem de quadro nesse momento? A Meta, ela excluiu minhas redes sociais, sem possibilidade de apelação. Então não dá pra você pedir pra ela reavaliar.
para devolver meu Instagram, para devolver meu Facebook. Ela simplesmente excluiu, falou que tinha problemas com a conta, não disse qual, nunca chegou nenhum e-mail, nenhuma mensagem, nada avisando de qualquer violação de termos de uso, absolutamente nada. Simplesmente as contas foram deletadas. E aí tem um contexto, né? Essa exclusão acontece no momento de crescimento muito intenso das minhas redes, de um sucesso da comunicação digital que eu venho fazendo. O Instagram tinha passado de mais de 1 milhão de seguidores, estava numa pegada de 25 a 30 mil novos seguidores por dia. O meu canal no YouTube, o Farol Brasil, hoje bateu mais de 500 mil inscritos, está numa pegada também de mais de 5 mil novos inscritos por dia. Então, todas as redes sociais estão crescendo, fruto dos debates que a gente vem participando, das atividades pelo Brasil, entrevista com o Mano Brown e por aí vai. E aí, esses próximos dias, estou participando aqui contigo hoje, amanhã faço um debate, sábado eu também tenho atividades, hoje participei da Flipei. Então, a gente vinha fazendo... Flipei é legal pra caralho. Muito bom. Hoje eu participei de uma mesa, inclusive, sobre Big Techs, né? E luta de classes na era digital. Então, a conversa que eu vinha tendo com minha equipe, principalmente com o Maxwell, era, ó, a gente agora no final de semana vai bater 1,5 milhão de seguidores no Instagram e vai entrar na semana que vem na dinâmica de começar a chegar próximo de 2 milhões, né? O que é, para um comunista, para alguém que faz um debate marxista, crítico, radical, é um número muito expressivo, difícil de chegar, né? Só eu e Rita Von Hunt tínhamos mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. E aí, a Meta fez isso. A gente colocou uma equipe de advogados, tem um grupo de advogados do Rio, um grupo de advogados de São Paulo, em torno da questão, vários deputados, figuras da cultura, influências declararam solidariedade. E o que a gente tem até agora é nenhuma explicação da Meta sobre porquê, sobre o que aconteceu, e tudo indica ter uma motivação política, né? Da Meta? Da Meta, assim, porque até agora a gente usou os canais internos, questionou diretamente a Meta, falei inclusive com pessoas que conhecem diretores da Meta, mandaram mensagens e tal, e ninguém dá uma explicação e as contas não voltam, e é isso. Então, assim, eu particularmente, Igor, não acredito em coincidência, assim, no momento que a gente vem tendo um crescimento muito grande, vem conseguindo furar bolha, como o pessoal diz, né, conseguir levar para cada vez mais pessoas o debate que a gente traz sobre a Revolução Brasileira, o negócio, Tá. Mas quem manda no Estado? Quem manda no Estado? Os grandes empresários? Quem manda no Estado é quem tem grana, quem tem poder econômico. Um exemplo que eu já te dei, o Caba liga o presidente do Banco Central, do Ministro da Economia, e decide os rumos da economia. Hoje no Brasil porque a gente tem um Estado fraco. Não, é porque o Estado é burguês. Quem manda é a burguesia. Ó, hoje tem um fenômeno no Brasil que é muito interessante, que é o jornalismo econômico tá todo comprado por banco. Então, o valor econômico, exame, tudo isso tá na mão de banco. PagSeguro, não sei o quê, BTG Pactual. Então, hoje, o banqueiro, ele decide o que o Banco Central e o que o Ministério da Fazenda vai fazer. Aí ele dá a ordem do que vai ser dito na TV, na Folha de São Paulo, na revista, no rádio e por aí vai. E ainda consegue controlar os debates políticos no Congresso. Então, por exemplo, um dos maiores burgueses do Brasil, Rubens Ometo, na última eleição, o cara doou para mais de 50 candidatos a prefeito diferente, de mais de 20 partidos diferentes, e o cara tá aqui, ó. Eu não sei quem é esse cara. Quem é esse cara? É da soja. Tá. Da soja, pecuária e tal, e por aí vai. Então, assim, os caras, o Estado funciona como funciona porque eles mandam. E quando a gente se organiza pra mudar o Estado, nem mudar o Estado, mudar o governo, porque Estado e governo são coisas diferentes, né? Sim. Quando a gente se organiza pra mudar o governo, pra tentar fazer coisas que eram necessárias, como, por exemplo, a reforma agrária no Brasil, teve um golpe, né? Mataram milhares de camponeses. Inclusive, esse número que a ditadura no Brasil só matou 400, 500 pessoas é um número ilusório. A ditadura saiu passando um cerol, matando camponeses a rodo. Inclusive, os latifundiários, os usineiros, por exemplo, lá de Pernambuco, matavam os camponeses e jogavam nas fornalhas para não deixar vestígio, não deixar rastro dos corpos. Então, veja, o capitalismo ele não permite, não, pluralidade. Ele não permite diversos caminhos. E pior ainda, mas eu quero o capitalismo porque o capitalismo me permite
empreender e tal. Permite não, como é que tu vai empreender? Com a taxa de juros, taxa básica de juros de 15%, pagando 150% no rotativo do cartão, tu vai pegar um financiamento para querer abrir uma loja, tu vai pagar juros de 20%, 30%, pô. Como é que tu vai empreender? Ah, não, eu quero empreender porque quero abrir um estúdio de música. Mas tu é playboy? Tu é rico? Porque se não for, tem um problema, porque é tudo importado. O playboy vai sair na frente. O Cazuza nunca teve problema quando ele decidiu virar cantor. Que é filho de executivos da Som Livre, né? Então, quando o Cazuza quis botar o talento dele pra fora, ele quis botar o talento. Eu cresci ouvindo rap, é uma coisa que é uma constante no rap. Quantos cientistas, quantos músicos, quantos artistas, quantos engenheiros, quantos professores e professoras a gente não perdeu pra fome, pra miséria, pro desemprego, pra violência policial, pras drogas, pro encarceramento em massa. Então, a gente não tem oportunidade de explorar a nossa individualidade. Veja, existe coisa mais... Isso tudo ainda existiria no comunismo. Esses Todas problemas? essas mazelas. Não existiria não. Num desenvolvimento, num processo de desenvolvimento avançado, não. Mas deixa eu só terminar um exemplo. Tá. Veja, o nível de homogeneização, inclusive de negação da individualidade mesmo, que o capitalismo produz isso aqui é feito à base de trigo. Os Estados Unidos é um dos maiores produtores de trigo no mundo. Cada vez que se instala um McDonald's em um país, isso é fonte de lucro para a produção de trigo dos Estados Unidos. Aí tem uma propaganda incessante para convencer todos os povos do mundo que esta porcaria aqui é um alimento bom e sair matando toda a diversidade culinária que existe no mundo e universalizar um padrão de fast food gringo. Ah, sim, isso daí só mostra como os Estados Unidos foram bem Mas sucedidos isso é o no projeto. capitalismo. No projeto de exportação da própria cultura para ganhar dinheiro. Capitalismo, é isso. Então, assim, todos os elementos que você falou que você tem medo do comunismo já existem no capitalismo.